Fala galera, começando agora mais um BML Cast e hoje um convidado super especial, meu amigo pessoal, meu cliente e meu amigo também nos negócios. Primeira vez dele aqui com a gente e acompanha até o final porque vem muito conteúdo top. Apresento a vocês Rafael Antunes da Amate Consultoria. Obrigado, Luquinhas. Prazer estar aqui contigo, falando para o seu público, né? E que a gente possa ter um bate-papo leve, falar de business com um amigo é sempre bom, né? Com certeza. Então, uma honra estar aqui, BML parceira aí de longa data. E vamos embora, o papo vai ser legal. É isso aí. Rafa, vamos lá, cara, para a gente começar aí já trazendo uma boa ideia para essa galera também de quem é o Rafa, como o Rafa chegou no mercado financeiro. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua história, como você chegou até esse mercado e o que te levou a fundar a sua empresa. Cara, eu acho que eu, como um bom vendedor, né, não me enquadrava em certos sistemas, né, e eu percebi isso no início da minha jornada profissional, assim, desde muito novo, né. Eu tenho uma história que eu conto que eu era auxiliar administrativo financeiro dentro de uma empresa em Guarulhos e eu fazia pagamento de comissões, né? E eu olhava e eu falava, caramba, meu, o vendedor ganha bem. Eu tinha ali 17 para 18 anos nessa época e eu conversava com esses vendedores, né? Eu tinha um relacionamento com eles e eu percebia o seguinte, que além de ganhar bem, eles tinham liberdade, né? E eu falei, cara, então o que proporciona liberdade e dinheiro? Vendas, né? Então, e naquela época também, a gente tinha uma gerente de RH chamada Sandra, e ela falou uma vez pra mim assim, pô, Rafa, por que você tá no financeiro? Você tem toda a cara do comercial, né? E eu levei aquilo muito a sério e logo me desliguei dessa empresa e fui atrás de uma carreira na área de vendas, né? Comecei como corretor de imóveis, né? E depois fui passando por diversos outros ramos e segmentos. E até chegar no mercado de crédito, mercado financeiro especializado em crédito, né? E, cara, me apaixonei por esse mercado, porque eu percebi que eu gosto muito da venda de alto padrão, né? Eu gosto muito de sentar para falar de business, um business consultivo de fato, né? Então, no mercado financeiro, vi essa possibilidade, né? Entrei na empresa, na primeira empresa que eu trabalhei para trabalhar com isso, né? Uma empresa de consórcio, e ali foi meu primeiro contato e onde eu comecei a aprender o que era esse mercado. O que é o mercado de crédito, né? E hoje eu percebo a infinidade que existe dentro desse mercado. Então, assim, dentro desse mercado existem inúmeras possibilidades de ganhos, de network, né? E graças a Deus fui um bom vendedor. Depois disso fui gerente. Passei a ser gestor de plataforma de crédito e acho que foi natural esse crescimento. Acho que foi natural. Eu nunca parei e pensei assim, agora eu quero ter a minha empresa. Não, foi natural. É como se eu não conseguisse mais viver sem. Eu precisava dar esse passo a mais. Tá? Então acho que essa é a minha história resumida. Boa, Rafa. E assim, agradecer a Sandra, né? Sandrinha, Sandrinha, torcedora da Lusa, vou mandar esse vídeo para ela um dia. Top demais. E Rafa, você hoje como empreendedor do segmento financeiro, o que você enxerga como os principais desafios e oportunidades no Brasil para esse segmento, tá? E como você enxerga esse cenário hoje, nos momentos atuais aqui? Cara, o Brasil é um mar de possibilidades, né? Então as oportunidades elas estão aí a todo momento. Eu acho que o nosso cenário hoje, para quem vende crédito, ele é muito desafiador no sentido de ele vai te trazer muitas oportunidades, só que ao mesmo tempo vai te exigir grande preparo para lidar com elas. Por exemplo, hoje eu tenho inúmeros clientes querendo crédito. Não faltam clientes batendo na nossa porta e pedindo crédito. Porque a gente trabalha com soluções de crédito. Então, eu atendo desde da pessoa física ao microempresário e ao empresário de grande porte. Então,
dentro de todo esse cenário, eu consigo flutuar muito bem nas oportunidades. Porém, eu percebo que os clientes estão cada vez mais desconfiados desse mercado. Os clientes estão cada vez mais machucados também da história financeira deles. Porque eu costumo brincar, né? Às vezes a gente tem que olhar para um cliente e falar, infelizmente, na sua situação, eu não consigo te atender. Porque o cliente já está muito tomado no mercado, muitas restrições, por créditos que ele pegou sem uma consultoria lá atrás, que enforcaram ele aqui na frente. Então, eu vejo um mercado que tem muitas oportunidades, só que contrato assinado, comissão entrando, tá cada vez mais difícil da gente conseguir. Mais difícil no sentido de que a gente tem que estar mais preparado mesmo para fazer. A empresa não pode estar estagnada com os mesmos parceiros de sempre. O que funcionava no passado, esse ano não funciona mais. O que funcionava 6 meses atrás, talvez não funcione mais agora. Uhum. Novos produtos, novas tecnologias, novas formas de abordar esse cliente, né? Então, eu acho que é um mercado muito, muito de muitas oportunidades, porém de grande exigência também. Tá? E tudo isso por quê? Porque o nosso cenário, a política no Brasil, eu não vou falar aqui de esquerda ou direita, eu vou falar de um sistema político, nosso sistema político é muito sensível. A nossa política, ela não é uma política independente. Como o cenário exterior influencia na nossa política. A nossa política não é segura. Ou seja, se eu não tenho uma política segura, tudo que está abaixo desse sistema tende a não ser seguro também. Então, hoje a gente vê um movimento de grandes empresários que têm dinheiro no Brasil, não querem aumentar suas operações, eles estão tirando dinheiro daqui. Por quê? Falta segurança. Falta segurança. Empresários de fora não estão investindo aqui por falta de segurança. Então, quando há um movimento onde os grandes estão tirando dinheiro daqui e levando para fora, o nosso cliente de varejo, que ele está ali buscando um crédito para um capital de giro, às vezes de R$200 mil, 100 mil reais, que é para ele ter um fôlego de alguns meses, ele se sente inseguro também de tomar esse crédito, porque esse pequeno empresário, ele presta serviço para uma empresa maior, geralmente. Ou seja, não tem segurança numa escala. Essa cadeia não está segura. Então, por isso que eu acho que tem muita oportunidade, porém, exige que a gente, como consultor financeiro, faça um trabalho muito mais meticuloso, que a gente tenha muito mais cuidado na hora de falar para um cliente, olha, segue por esse caminho que você vai ter resultado. Então, é um mercado de muita oportunidade, com muita exigência também. Top. E a gente até conversou um pouquinho nos bastidores, né, Rafa? E eu vejo que esse cenário, assim, o dólar, ele disparou frente ao real, porque muita gente começou a dolarizar patrimônio justamente por conta dessa insegurança. E aí o governo, para conseguir, né, reter ou, sei lá, tentar trazer de volta um pouco desse investimento que a galera tirou do Brasil, aumentou Selic. E aí eu acho que esse jogo de tipo, pô, vou aumentar a taxa para trazer investimento e ao mesmo tempo a galera tirando investimento, isso realmente é o que você falou, deixa muito inseguro a cadeia, né? Exato. E aí acaba refletindo um pouco. E eu vejo que o que você comentou também é interessante, porque em momentos de crise que você separa as empresas que são amadoras das empresas profissionais. Né? Você tira do jogo quem é amador e mantém só quem realmente é profissional. Então, acredito que toda a crise, ela traz oportunidades também nesse sentido, né? E aí, Rafa, eu queria trazer para você também uma outra pergunta que é, a Amati Consultoria, qual é o diferencial hoje da Amati dentro desse mercado financeiro no Brasil? Lucas, eu acho que o grande diferencial da Amati hoje é que nós não temos como a Manu, né, a minha esposa e sócia costuma dizer, a gente não tem um produto de estimação. Então, eu não sou uma empresa de consórcio, eu não sou uma empresa de home equity, eu não sou uma empresa de financiamento, eu não sou uma empresa de BNDES, eu não sou essa empresa. Eu sou uma empresa de todos esses produtos. Então, o trabalho da Amati hoje, ele é focado em solucionar o problema desse cliente e fazer um trabalho 100% personalizado. Então, todo o know-how do meu time, hoje, ele está pautado em levantamento de perfil, leitura de pessoa. Tem uma frase que eu acho sensacional,
e que eu carrego como mantra hoje para a Amati, né? Falo isso para os meus vendedores, é que vendas nada mais é do que uma pessoa querendo ajudar outra pessoa. Então, quando o meu vendedor, meu consultor, ele vai até um cliente, ou ele recebe esse cliente, e ele não vai com a ideia de vender nenhum produto de fato para o cliente. Ele vai com a ideia de, deixa eu entender a situação do Lucas. Deixa eu entender, deixa eu escanear o Lucas, de ponta a ponta. Uhum. Tanto que o nosso levantamento de perfil hoje, quando um vendedor nosso vai para uma reunião com o cliente para levantar perfil, para fazer o primeiro contato ali, que ele consegue um primeiro contato mais próximo, ele leva de 20 a 40 minutos num levantamento de perfil. Porque eu quero saber exatamente quem é o Lucas, mas de onde o Lucas veio, o que o Lucas espera, o que o Lucas busca nesse momento atual, e o que o Lucas vê de futuro para o negócio dele. Porque se eu fecho esse ciclo aqui, eu entendo a sua questão financeira. Porque a gente tem que entender que hoje, financeiro não é só dinheiro. Você tem que entender o momento psicológico do seu cliente. Você tem que entender o momento de vida pessoal do seu cliente que está refletindo na empresa dele. Total. Entende? Uhum. Então, quem ainda acha que esse jogo aqui é só de dinheiro, tá para trás. Entende? Foda, Rafa. Essa Top. é a questão. Sim, e assim, pegando esse gancho que você trouxe, muita gente que nos assiste não sabe o que é uma consultoria financeira. Então eu queria que você explicasse de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais simples, para quem realmente está no 0 a 0 ali, que não conhece nada, o que seria de fato uma consultoria financeira? É um pouco do que você falou, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais de uma forma um pouco mais simples. Sim. A consultoria financeira, a grosso modo, nada mais é do que um profissional que vai pegar a sua mão e vai te auxiliar nas decisões de crédito. Tá? Porque, retomando um pouquinho o que eu falei, não existe o produto certo. Existe o produto que se encaixa para o seu momento de vida. Você pode pegar um produto hoje financeiro, onde eu vou te oferecer um crédito X a uma taxa de 22% ao ano, e eu posso te oferecer um produto que vai te oferecer uma taxa de 3% ao ano. Qual é a melhor? A maioria das pessoas vai responder de bate-pronto. 3% ao ano, Sim. Todo mundo quer. Sim. Mas espera aí. Vamos ver se esse 3% ao ano encaixa no seu momento. Como está o seu cenário? Quais são as garantias que você vai colocar? Como está o que você tem de capital hoje? Se você precisar investir algo antecipado, se a gente for falar num consórcio, por exemplo. Uhum. Então, hoje o mercado financeiro, o mercado de crédito, ele é infinito em possibilidades. A gente está aqui para dar a mão para o cliente e falar, vem cá que eu vou te auxiliar na sua decisão. Top. Então, assim, o cliente ele não necessariamente precisa já chegar sabendo exatamente o que ele quer. Vocês ajudam ele a entender isso na prática com todos os produtos que vocês oferecem. Exatamente. É isso? E essa sacada que você teve, Rafa, de multiprodutos, isso é sensacional, cara. Porque assim, eu pego hoje um exemplo das maiores empresas do mundo. Vamos pegar uma Amazon da vida, né? Ela começou vendendo livro. Se ela vendesse só livro, ela não ia ser 1% do que ela é hoje. O que ela fez? Multiprodutos. Hoje a Amazon vende tudo. E isso, cara, melhora a confiança com quem está consumindo e aumenta o LTV dela. Por quê? Porque eu fui na Amazon hoje e comprei um livro. Mas se eu quiser um relógio, lá também tem. Eu volto e compro um relógio. Se eu quiser um tênis, lá também tem. Então eu acredito que essa sacada de multiprodutos foi muito legal. Por quê? Porque hoje o cliente ele pode trazer várias ideias para vocês e dentro dos produtos que vocês têm, vocês prestam essa consultoria e falam para ele, talvez o ideal agora não é, exemplo, tá? Um capital de giro. O ideal agora é você trabalhar com esse outro produto aqui e a gente vai escalonando para o capital de giro lá na frente. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E a questão também, Lucas, é o seguinte. Como empresário, eu olho e falo, ou como vendedor mesmo, antigamente eu olhava e falava, cara, eu vendi um produto para esse cliente. Eu vendi. Só que quando você está dentro de uma estrutura que ela tem um único produto, tá? Você vai para uma reunião com o cliente intencionalmente para vender aquele produto. Sim. Não tem como você mudar isso. Isso é fato. Sim. Eu só consigo trabalhar esse modelo de consultoria, que é o que eu sempre quis trabalhar, é o que eu sempre achei o ideal, sendo multiproduto. Eu não quero
eu bato muito nessa tecla e os meus treinamentos são sempre assim com a minha equipe. Eu não quero vendedor condicionado a um produto. Eu não quero consultor condicionado a produto. Eu quero consultor condicionado a entender o cliente, certo? Então, quando você trabalha numa empresa que é monoproduto, você foi lá, vendeu, legal. Você não vendeu, tomou um não, volta para casa. É muito dinheiro que fica na mesa, cara. Como empresário, hoje eu olho e falo, é muito dinheiro na mesa. Porque, aí com base em que eu falo isso, tá? Com base que os meus clientes hoje, que eu já vendi um produto, eu tô vendendo o segundo ou o terceiro para eles. Por quê? Esse cliente, ele chega, geralmente eles chegam assim, né? O cliente de crédito que vem para construir, ele tem um perfil muito definido. Olha, eu preciso de dinheiro para ontem. Uhum. Beleza, legal. Eu resolvo esse seu dinheiro para ontem, através de alguma linha de crédito que se enquadre para você. Beleza. Ajeitamos seu cenário, você colocou em prática, colocamos seu capital de giro, quitamos suas dívidas, tá sobrando dinheiro no caixa, legal. Vem cá, agora deixa eu te mostrar como é que você nunca mais vai precisar de dinheiro para ontem. Agora deixa eu te mostrar como é que você nunca mais vai pegar um crédito a 22% ao ano. Essa é a minha missão. Essa é a missão da MAT. O primeiro crédito que você vai pegar comigo, ele vai ser caro. Só que o segundo vai ser mais barato. E o terceiro vai ser bem mais barato ainda. Top. E falando de produtos, Rafa, o que você entende ser os principais produtos financeiros hoje no país? Os principais? Cara, eu tenho assim... A gente tem uma linha de BNDES muito interessante. Nós conseguimos esse contato com o BNDES, né? Foi uma vitória pra gente, porque é muito difícil você conseguir. Sim. Né? E conseguir de forma eficaz, né? Para você ter uma ideia, o BNDES ele abre portas para todos os produtos que eu tenho. Então, hoje é uma linha muito importante que eu tenho dentro da empresa. Consórcio, no geral, tá? Consórcio é um produto que eu, particularmente, sou apaixonado por ele. Sou especialista em consórcio, reconhecido pela ABAC. Então, tenho o consórcio como um produto maravilhoso para o cliente que já é programado. E a gente tem o Home Equity que atende 90% da população. Porque a gente tem uma população que sonhou a vida inteira em ter a casa própria. Então o brasileiro ele vai atrás disso. O brasileiro tem a casa própria. Ele tem. Pode ser uma casinha simples, uma casa de alto padrão. Ele tem a casinha própria. Ele está em busca disso. E a gente com o Home Equity, que nada mais é do que o empréstimo com garantia de imóvel, eu consigo criar uma cultura de... Beleza, você buscou o seu imóvel. Agora o seu imóvel pode te dar um crédito para você realizar seus sonhos. Então é importantíssimo esse produto também. Então eu tenho os três como os principais. Legal, show. Os principais. Show. E pegando aqui uma ideia de educação para o mercado financeiro, a gente sabe a importância disso, né? A gente estava conversando ali nos bastidores que o jogo do Tigrinho movimentou mais dinheiro que a Bolsa de Valores no Brasil, né? Isso é bizarro. E aí eu queria saber a sua opinião e também a participação da AMAT nessa educação financeira para os clientes. Lucas, eu gosto de clichê porque clichê funciona, né? Eu acho que tem algumas frases que eu levo comigo, assim. E uma verdade absoluta que eu carrego é que você não pode dar nada para ninguém, a não ser informação, certo? Informação é que você pode dar para as pessoas de fato, porque isso ninguém vai tirar dela. Uhum. Então, como que eu uso isso para educar os meus clientes? Como que eu uso isso para melhorar a minha sociedade? A única forma de eu educar uma pessoa, a única forma de eu melhorar a minha sociedade é com verdade absoluta. Certo? Meia verdade é uma mentira inteira. Ou seja, quando meu cliente chega até mim e ele passa pela primeira etapa, meu vendedor levantou o perfil dele, a gente vai de fato começar um atendimento com ele para a solução financeira, eu não coloco assim as cartas na mesa para ele, olha, você tem a opção de consórcio, Home Equity ou BNDES ou qualquer outra linha de crédito. Eu não coloco assim. O meu cliente ele tem uma aula do que é cada produto. Eu pego meu cliente, Lucas, vamos lá, você sabe o que é consórcio? E geralmente a gente vai trabalhar um consórcio para alavancagem patrimonial, né? Mas eu vou ensinar para ele o consórcio lá de 60 anos atrás. Como é que nasceu? Para que o consórcio nasceu? Qual foi o primeiro produto que o consórcio contemplou? Como foi a evolução desse produto? Por que hoje o consórcio pode ser usado para alavancagem patrimonial? Tem que fazer sentido para o meu cliente. E não faz sentido se não tem história. Home Equity. Vamos lá, cliente. Por que
como é esse produto, como é a história dele, como esse produto se enquadra hoje no cenário nacional. Porque é um produto que na América do Norte, pô, todo mundo tem, todo mundo sabe como funciona. No Brasil, não. Uhum. Então, eu tenho que educar o meu cliente, até para que a decisão de qual produto ele vai comprar seja 50% dele e 50% do que eu ensinei ele, do que é o correto. Top. Tá? Então, é com verdade. É com verdade. Não tem como a gente contribuir para a sociedade ou para os nossos clientes sem verdade. E, às vezes, isso faz com que eu perca a venda? Sim, com certeza. Já teve vezes de eu falar para o meu cliente assim, olha, tá vendo? Esses cenários são com os quais eu posso te ajudar. E nenhum dos cenários enquadrava no que ele precisava. Então eu falei, eu não posso ser seu parceiro na solução agora. E essa é uma frase que eu gosto muito. Eu quero entender, Lucas, se a minha empresa é a parceira que você precisa para solucionar o seu problema. Não se a minha empresa é a empresa que pode te vender algo. Entende? Top. E, puta, Rafa, que aula, velho. Que aula. Eu acho que essa parte que você trouxe é a educação, ela ensina o cliente a comprar. Exato. É diferente das empresas que querem só vender. Isso. É completamente diferente, né? Do outro lado aqui, eu estou ensinando meu consultor, meu vendedor, a não sofrer uma venda, assim construir relacionamento, construir essa venda consciente, cara, eu posso estar perdendo venda em alguns momentos, mas eu estou construindo uma parada muito sólida. Entende? Isso vai te gerar indicação. Exato. Esse cliente que você falou para ele, pô, cara, talvez então hoje eu não posso te ajudar. Esse cliente, ele viu isso realmente uma verdade genuína da parte da empresa e com certeza numa indicação ele vai apontar vocês, sem dúvida nenhuma. Exato. É nisso que eu acredito. Top demais, cara. Parabéns, Rafa. Obrigado. Parabéns mesmo. E, cara, pegando sobre tendências, o que você vê como tendência no mercado financeiro hoje? Cara, o mercado financeiro, como qualquer outro, ele se reinventa, ele se refaz e ele precisa de tecnologia. Ele precisa. Então, hoje, por exemplo, a gente vai começar a investir num sistema agora que é muito complexo, tá? E um sistema que quase ninguém tem ainda. Show. Vou até dar um spoiler aqui, mas assim, a gente vai investir agora num sistema onde eu vou poder montar um exército de vendas em qualquer lugar do mundo. Como? Linkando o sistema entre os bancos que eu sou parceiro e os meus vendedores. Um sistema onde eu tenha vendas, financeiro, treinamentos, tudo online. Onde gere a comissão do meu vendedor, já sai ali o relatório para ele pronto, de acordo com a administradora que ele está vendendo. Pô, Rafa, isso é tão complexo assim? É. Quase nenhuma representação tem isso. Aliás, eu não conheço nenhuma que tenha. Funcionando, não. Sim. Tá? Então, a tendência é que o mercado financeiro de crédito comece a olhar para isso. Precisa de tecnologia. Top. Precisa. Grandes empresas hoje de consultoria como a nossa ainda fazem conferência de comissão em Excel. Ainda fazem conferência dependendo da ação humana, 100%. E, cara, tem erro. Normal que tenha, né? Então, tá na hora do setor de crédito começar a olhar para a tecnologia. A gente precisa disso. Precisa. E, cara, quando a gente conseguir aliar essa tecnologia com uma formação de vendedores, de consultores conscientes, com essa consciência que eu tô te passando aqui, que é o meu sonho, que minha equipe pense assim, cara, eu acho que a gente vai poder solucionar muito mais vidas, muito mais questões financeiras a gente vai poder solucionar. Boa. Top. Entende? Eu vejo que, como qualquer prestador de serviço, obviamente, né? Os nossos negócios, que eu também sou prestador de serviço, eles são escalonáveis e não escaláveis, né? Então, assim, escalonáveis dependem de pessoas para isso. Isso. Mas quando você bota uma tecnologia, quando você traz um conceito como esse que você trouxe, você consegue expandir, cara, de uma forma, assim, bizarra, né? Exato. Então, o seu negócio, ele se torna expansível por conta desse contexto que você trouxe para ele, né? E realmente eu concordo muito com você. A tecnologia, ela precisa estar mais presente, tanto para a parte de segurança, sim, quanto para a parte de escala, né? Exato. E, Rafa, vamos falar um pouquinho dos extremos aí. A galera, às vezes, quando a gente posta aqui os podcasts, a galera pergunta, né? Porque todo mundo já passou algum extremo, todo mundo já passou algum desafio, né?
Então eu queria que você contasse pra gente qual foi o seu principal extremo que você passou profissionalmente. E aí eu digo assim, aquilo que você olhou e falou, puta, fudeu. E aí você conseguiu resolver. E o principal desafio, de fato, também como vendedor, como gerente e agora como dono de empresa. Cara, momentos que eu olhei e falei assim, Lucas, fudeu. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. Porque, olha, eu sou vendedor há muito tempo. E sempre PJ, né? Sempre PJ. Então, sempre empreendendo no CNPJ do outro. Sim. Né? Então, cara, num país como o nosso, eu acho que a gente merecia palmas todos os dias. Porque é desafiador demais. Sim. Né? E claro, a gente, né, Lucas? Pô, você é mais novo que eu, né? Bem mais novo. Mas a gente tá no começo de uma carreira, cara. No começo. Então, a gente vai errar muito. Muito mesmo, né? E legal, porque eu acho que é o erro que faz com que a gente cresça, né? Mas, assim, ó... Cara, situações de fudeu, assim, cara... geralmente elas são atreladas a falta de grana, né? Assim, por exemplo... Ou, por exemplo, quando eu iniciei na minha jornada no consórcio, eu lembro que a gente fez reunião com um cliente. E na época, era um cliente de Sorocaba, né? E eu ali animadão, cara, era um valor muito alto de venda de consórcio, né? E a gente fez uma reunião com o cara por telefone. E ele falou, não, vem até aqui e me apresente essa proposta pessoalmente. Mas eu gostei muito e beleza. E cara, bora. No outro dia acordei, partiu Sorocaba, fui direto. Só que na outra ponta de Sorocaba, né? Deu quase 3 horas até lá. Cheguei lá, cara, um supermercado, posto de gasolina, tudo com o nome do cliente. Assim, eu falei, nossa, tô atendendo o rei do pedaço. De Sorocaba, o rei. Cara, eu cheguei, Lucas, lembro que era um corredor do mercado, assim, tinha uma sala no fundo. Entrei e a secretária dele falou assim, desse jeito, ela falou... Oi, bom dia, você é o menino do consórcio? O menino do consórcio. Aí eu falei assim, sou eu mesmo, vim falar com o fulano de tal. Ah, ele mandou te avisar que ele não vai te receber, tá? Que ele não quer mais ouvir a proposta. Putz! Nossa! Só que assim, começo da carreira, né? Cara, o seu dinheiro ele tá contado. Sim. Puta, eu gastei um tanque de gasolina pra ir lá. Nunca foi tão longe voltar de Sorocaba, cara. Nunca foi tão longe. Muito bom. Nesse dia, eu voltei, eu falei, porra, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo... Puta, fudeu, meu. Acho que eu não tô no lugar certo. E assim, cara, várias histórias, né? Pô, de clientes, né, que prometem pra gente isso e aquilo, ou parceiros que prometem e a gente acredita porque a gente tá empolgado, porque a gente tem um coração bom e a gente acha que todo mundo vai agir com a gente da mesma forma. Sim. E você toma muita pedrada, Lucas. Muita pedrada, cara. Então, assim, já tive outros negócios também, né, cara? Já tive outros negócios. Já fali negócio também. Já fali loja. Então, o momento de falar fudeu, são muitos, viu, cara? Me falta até agora citar qual, assim, mas foram muitos. Foram muitos, mas... cara, por outro lado também, né? A gente vem numa batida agora que tem hora que eu olho assim, né, para as pessoas trabalhando com a gente e falo, cara, fudeu. A gente vai ficar gigante. Fudeu. É o fudeu bom, né? Fudeu, a gente vai ficar gigante. Cara, pegando assim essa ideia, porque realmente a galera pergunta, porque eu acredito que assim, é uma galera que tá no começo da jornada e aí passa por uma dificuldade e às vezes fica meio que sem saber o que fazer, né? Então eles querem ouvir justamente pra falar, pô, caramba, esse cara também se fudeu. E o cara conseguiu superar e o cara tá aí. Cara, né? Então é um incentivo pra essa galera, né, cara? Sim. Teve uma vez que eu fui num meeting de uma empresa que eu trabalhava, na época era corretor de imóveis, e era dentro do Shopping Eldorado. E eu lembro que eu fui e, cara, não vou mentir pra você, eu tinha exatamente na minha conta, assim, o dinheiro da gasolina. Uhum. E aí, quando eu tinha esses meetings no shopping, a empresa pagava o estacionamento, né? A gente chegava, pegava um ticket,
Ia lá no caixa e trocava o ticket pelo estacionamento e beleza, você saía. Então, e lá eles serviam um café. Então eu falei, pô, eu vou abastecer o carro em Guarulhos, eu vou até lá, Shopping Eldorado. Cara, vou tomar café lá no meeting, saio, vou embora e almoço em casa. Era esse o plano, beleza. Cheguei lá, troquei meu bilhete, tal, tranquilo. Participamos da reunião, não sei o que do evento, tal. Ok, saí, fui no banheiro. Tá. Voltei, fui pro estacionamento. Na hora que eu fui sair, bilhete inválido. Bilhete inválido. Pô, voltei, estacionei meu carro de volta lá na vaga. Fui lá dentro, ver se eu achava alguém da empresa. Não achei mais ninguém. Fui no carinha da guarita. Eu falei, olha, eu troquei o bilhete, não tá? Ele, meu, você perdeu tempo. Você perdeu o time. Quando você trocou o bilhete, você tinha que ter saído em tanto tempo. Você perdeu... Tinha passado, tipo, 3 minutos. Falei, cara... E agora? Eu não tinha dinheiro pra pagar o estacionamento pra sair do shopping, irmão. Eu não tinha. E eu falei, e agora? Ligava pra um, ligava pra outro, ninguém me atendia. Na época não tinha Pix, não tinha nada disso, né? O cara ia fazer um doc pra você e ia cair no dia 3 seguinte. dias Falei, depois, pô, eu vou dormir no shopping aqui. Cara, e aí eu lembro que um amigo, né, tava por São Paulo, falou, não, Rafa, tô passando aí. Ele passou no Shopping Eldorado, foi lá, pagou o estacionamento, eu saí do shopping e vim pra casa. Caramba. Então, irmão, assim, quem olha hoje, né, a gente montando empresa, né, montando um escritório super bacana que tá ficando, tendo parceiros de alto nível como vocês, como outros que, graças a Deus, têm chegado no nosso caminho, perguntam, né, pô, como você fez pra chegar? E essa é a questão. Cara, tomando porrada. É isso. Cara. Eu, literalmente, Lucas, profissionalmente falando, eu não tenho medo de nada. Nada, irmão. Nada. Nada que você me falar hoje vai falar, nossa, que surpresa. Não, não tem. Não tenho. Já apanhei muito, cara. Já apanhei muito. Apanhei por erro meu, apanhei por erro dos outros, apanhei porque eu tava buscando coisas muito maiores do que eu imaginava. E, cara, beleza. Já tive muito sucesso, já tive perdas. E assim a gente vai. E cara, é aquela parada assim. Graças a Deus por todos os erros que aconteceram. E isso deixa a gente muito mais forte. E ó, Rafa, eu vou trazer uma frase que você compartilhou um podcast uma vez e eu deixei salvo e eu sempre compartilho, que é do Carpinejar, que ele fala assim, ó, sucesso é não saber o que vai acontecer. Exatamente. E cara, é isso que você tá me trazendo, né? Nesse dia do shopping, nesse dia que faltou o bilhete, que você não conseguiu pagar, você imaginaria que você ia estar aqui hoje, cara? De jeito nenhum. Você sabia que você ia ser grande, você sabia que você ia evoluir, mas as coisas acontecerem da forma que estão acontecendo, você imaginaria? De jeito nenhum. Então, cara, é isso. Sucesso é não saber o que vai acontecer, cara. Não, essa frase do Carpinejar, eu sou apaixonado por essa frase. E, cara, a parada, Lucas, é o seguinte, que na nossa vida, seja empreendendo, seja como esposo, seja como filho, seja como amigo, tem dias que você vai ganhar e você vai se sentir, cara, gigante. E tem dias que você vai perder. E você vai se sentir a menor pessoa. Ambas as ideias estão erradas. No dia que você perde, no dia que você ganha, você é o Lucas. Entende? Você tem que ser leal às suas ideias. Leal às suas questões. Leal ao que você traz aí dentro, cara, que ninguém conhece. Porque eu trago coisas dentro de mim que nem minha esposa conhece. E se eu não for leal a isso, aí eu perdi o jogo. Eu saí, perdi uma venda. Cara, sou o Rafael, continuo mesmo. E amanhã, volto maior, volto menor, volto mesmo Rafael, cara. Leal ao que eu acredito. Top, Rafa. Porque o dia que eu mudar isso, aí eu perdi. Cara, eu... Falando de um extremo meu aí, que a galera às vezes pergunta também, te contar que essa história, putz... Eu comecei a trabalhar com vendas com 16 anos. 16 para 17 anos. E aí, eu trabalhava numa empresa multinacional. Acabei saindo dessa empresa multinacional e comecei a trabalhar com meu irmão. Que meu irmão é vendedor nato, raiz. Aprendi a vender, vendo ele vender, inclusive. Hoje eu tô um pouquinho melhor. Mas, tô brincando. Mas, vendedor nato. Me colocou para trabalhar com ele numa indústria de embalagem de papelão lá em Poá, velho. Poá, Suzano, ali, esses lados aí. E aí, cara, quando eu comecei, eu era como se fosse um back-office da área comercial, Sim. Né? Então, os caras me usavam pra tudo. Eu fazia a agenda dos caras, eu que atualizava pedido, eu fazia tudo.
E teve um certo dia ali que meu irmão ele fez uma reunião com o time, ele era o gerente, e aí ele falou, cara, a gente precisa ser um pouco mais agressivo, a gente precisa movimentar mais reuniões e tal, que é aquela coisa. Se você fala com mais pessoas, você vai conseguir ter reuniões com mais pessoas, você vai ter mais propostas e você vai ter mais vendas, né? Não existe fórmula mágica, é movimento. E aí ele me chamou para ir numa visita junto com ele. E eu era muito tímido. Eu pegava no telefone, eu gaguejava, velho. Não conseguia falar com o cliente e naquela época eu nem queria. Porque na minha visão, até onde eu conseguia enxergar, eu ia ficar ali no back-office, no administrativo, para sempre, né? E aí ele falou, não, você vai comigo nessa reunião. Eu falei, beleza. Fomos lá pra Aguaí. E eu fui suando no carro, velho. Suando, a mão suando. E eles... Foi meu irmão e mais um vendedor com a gente. E eles conversando de boa, dando risada de boa. E eu ficava pensando, falei, meu, esses caras estão indo pra uma reunião, estão indo sentar na mesa com o cliente, estão tão tranquilos assim. E eu, cara, assim, cagando de medo. Aí chegou lá, a gente na reunião. E eu falei pra ele, falei, ó, eu não vou falar uma palavra. Não me coloca pra falar nada. Eu tô indo só pra escutar, só pra entender primeira vez. Porra. Ele, não, relaxa, você não vai precisar fazer nada, tal, e tudo bem. Beleza. Aí chegamos lá, como era a indústria de embalagem de papelão, a gente sempre levava uma amostra da nossa caixa pro cliente sentir, né? A gramatura e tudo mais. E eu tava muito recente também na empresa, então eu também não entendia nada, tecnicamente falando, né? E aí, conversa vai, conversa vem, o cliente pergunta pra ele assim, pô, legal, mas qual que é a gramatura da caixa de vocês? E ele não sabia também. Aí ele me pega e fala assim, ó, cara, exatamente por isso que eu trouxe nosso técnico, Lucas, e ele vai falar agora pra vocês qual é a gramatura da caixa, juro por Deus, cara, eu fiquei parado assim, ó, fiquei branco, cara. Aí eu peguei e falei assim, 300. Aí o cara, pô, 300? 300 é bom, hein, velho? Aí meu irmão, então, é 300 e tal. Aí já entra, vendedorzão, né? Aí já entra. Cara, fechamos o pedido. A hora que a gente voltou pro carro, ele falou assim, você sabia a gramatura da... E eu querendo matar ele, né? Porque, porra, eu não sei se é porque eu assisti o filme 300 na semana, eu não sei se alguém me falou que o preço de alguma coisa era 300, só sei que eu joguei 300 e acertei, velho. E aí ele falou pra mim, ele falou, ó, tá vendo? Se eu não te colocasse nessa situação de extremo, você nunca ia sair da sua bolha. Porque depois dali, Rafa, eu meio que perdi a vergonha, velho. Eu falei, vou pra cima, vou fazer acontecer e acabou, entendeu? Então, eu acho que esses extremos, que nem você passou com o rapaz lá de Sorocaba e tal, sim, faz parte do nosso crescimento, né? Naquele momento sim, a gente acha que, pô, tudo acabou. Mas talvez é ali o nosso day one. Ali é a hora que a gente vira a chave e cria a casca. Sim, né? Com certeza. E te faz escolher, né? Te faz escolher, sim, cara. É um checkmate. Você olha pra você e fala assim, tá, eu consigo lidar com isso? Se eu consigo, esse é meu caminho. Exato. Se você não conseguir, irmão, vai procurar outra coisa, cara. É isso. Né? O Flávio Augusto fala aquela parada aqui. O não pro vendedor tá com o sangue pro médico. Irmão, você não pode ver sangue, você não vai ser médico. Exato. Se você não sabe lidar com não ou lidar com um dia difícil, vendas não é pra você. É isso. Porque é um carrossel de emoções, né? É um carrossel de emoções. E, Rafa, assim, ó, falando sobre a Amati hoje e o impacto que vocês vêm fazendo no mercado, né? Eu queria entender da sua parte, o que você trouxe como princípios e valores na criação da Amati? E, obviamente, que isso reflete na cultura da empresa também. Então, eu queria saber, o que você trouxe em princípios e valores para criar a sua empresa? Com certeza absoluta, Lucas, é a transparência, cara. Transparência. Eu sou um cara que sou transparente por natureza. Se eu gostar, se eu não gostar, você vai saber na minha cara. Sou péssimo em disfarçar sentimentos e emoções. Péssimo, péssimo. Tenho facilidade em falar sobre os meus sentimentos e emoções, então eu acho que transparência é a palavra. É a palavra. Transparência com o meu cliente, transparência com o meu time, transparência com os meus parceiros, transparência comigo, de onde eu vim, onde eu tô e onde eu quero chegar. Entende? Então, transparência é a minha palavra. Meu time, cada vírgula que eu mudo na empresa, eles ficam sabendo na hora. Pô, Rafa, mas você tem que avisar o time de tudo, né? Tem decisões que são suas. Não, eles têm que saber. Sabe por quê? Então, a questão que é a seguinte, Lucas, eu jamais vou questionar
as regras do seu jogo. Jamais. Mas você tem que me dar o direito de saber se eu quero jogar ou não esse jogo. Então é assim que a gente lida com transparência. Mostrando as regras do jogo. E se tem pessoas participando desse game com você, elas têm que saber qualquer regra que mudou, qualquer vírgula que mudou, para que elas tenham a decisão de escolha. Se elas querem jogar esse jogo ou não. Porque se eu maquiar algumas situações para não vou falar isso pro meu time agora, porque vai que eles não queiram mais trabalhar aqui. Cara, primeiro, eles podem continuar aqui, mas não vão entregar o que eu quero. Porque estão jogando um jogo diferente. Uhum. Então, transparência, cara. Transparência com todos. Com todos. Com todos. Top, Rafa. Se eu tenho, eu tenho. Se eu posso, eu posso. Se eu não tenho, eu não tenho. Se eu não posso, eu não posso. É isso. Porque aí eu acho que a cultura fica muito mais forte assim, né? Se você Sim. tiver que mudar alguma coisa, o time não vai ser tão resistente. Porque, afinal, eles estão jogando exatamente o mesmo jogo que você. E eles estão ali porque eles querem estar. Exato. Né? E foi isso que me moveu a ir pra cima dos desafios que eu tô indo. Porque eu estava jogando alguns jogos com certas regras que pra mim não faziam mais sentido. Então eu falei, peraí, cara. Eu não vou conseguir mudar o jogo de ninguém. Então o que eu faço? Crio meu tabuleiro. Jogo meu jogo. E tá confortável, Lucas? Meu tabuleiro é esse aqui. Quer ser meu parceiro? É assim que parceiro joga aqui no meu tabuleiro. Não quer? Eu vou achar alguém que queira. Pronto. Top. Não desgasto relações. Mantenho meu nome intacto no mercado. Porque eu jamais vou dar bypass em ninguém. Uhum. Certo? E ninguém que tá do meu lado não sabe o jogo que eu tô jogando. Top. Então, transparência, irmão. Boa demais. Bom demais. Rafa, para os vendedores que estão começando aí nesse mundo financeiro, quais são as dicas que você dá para essa galera? Porque eu sei que tem muita gente que, assim, uma coisa é aquilo que a gente fala, né? Uma coisa é você ter MBA pós. Outra coisa é ter as manhas. Outra coisa é você ter as manhas. Exato. Então, eu sei que tem muita gente muito bem qualificada no mercado e tem muita gente que se qualificou e agora está entrando no mercado para realmente praticar, né? E a gente sabe que, cara, teoria na prática não existe. Exatamente. Né? Sempre muda. Então eu queria que você desse uma dica para os vendedores que estão começando aí no mercado financeiro e até vendedores que se interessarem pela Amati, quiserem também trabalhar aí com vocês, conhecer um pouco mais vocês. O que você falaria para esse cara, assim, logo de cara, logo quando ele começou? Cara, esteja disposto a entrar no mercado onde você vai nadar com tubarões. O mercado de crédito, ele está dentro do mercado financeiro e é um mercado muito agressivo. Muito agressivo. Então, venha preparado para nadar com tubarões. Tenha muita, mas muita fome, muita sede de vitória, porque é um mercado que talvez vai mostrar para você ganhos que você nunca imaginou ganhar na vida. De uma forma tão rápida. Claro, hoje existem muitas formas de ser milionário, de ganhar muito dinheiro. Existem. Mas eu ainda não vi nenhuma que te leve a uma crescente financeira tão rápida como o mercado de crédito. Hoje, uma venda para um cliente pode levar 2 dias e te dar um ganho que você não ganharia em 3, 4 anos dentro de um outro trabalho. Tá? Então, esteja preparado porque a exigência é proporcional à oportunidade. A oportunidade. Então, foi isso que eu enxerguei. E quando você colocar o pé nesse mercado, é um mercado que não aceita que você esteja com um pé dentro e um pé fora. Ou você é consultor financeiro, ou você não é. Não existe meio termo. Top. Então, para quem nos assiste, tá entrando no mercado financeiro, levem essa dica aí, porque realmente o cara é diferente. E, Rafa, pra gente finalizar aqui o nosso papo, parece que passou em 1 minuto, né? A gente tem aí já um tempinho, passou rápido, né? Isso é muito rápido. Eu queria que você trouxesse, assim, algumas reflexões, tá? Então, é meio que um quiz que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer uma pergunta, você responde de uma forma objetiva, ou se você quiser se aprofundar, também pode se aprofundar, tá? Tá bom. O que você falaria hoje pro Rafael do começo da carreira? Começo da carreira? Cara, vai valer a pena.
vai valer a pena. Todo o esforço, toda a dedicação. Mas confie um pouco menos nas pessoas. Confie um pouco mais nas suas intuições. Boa. Se você pudesse mudar algo no mercado de crédito nacional, o que você mudaria? O que eu mudaria? Cara, se eu pudesse mudar, eu mudaria o nosso cenário político, com certeza. Esse, com certeza. Nada contra ninguém, mas eu mudaria o cenário político. Porque reflete, né, cara? Reflete, com certeza. Né? Reflete demais no nosso trabalho. Demais, Sim. demais. Sobre vendas agora, Rafa. Você prefere um vendedor carnívoro, que vai buscar, ou um vendedor herbívoro, que é um pouco mais passivo? Cara, eu confesso pra você que eu não gosto de definições pragmáticas, tá? A palavra que eu mais gosto na minha vida é depende. Depende. Por quê? Porque eu tenho clientes que eu tive muito sucesso sendo extremamente agressivo com ele. E eu tenho clientes que eu tive muito sucesso porque eu fui cauteloso. Então, eu prefiro o consultor que saiba flutuar de acordo com o cliente que ele está atendendo. Ou seja, o consultor ele precisa entender mais de pessoas do que certamente de produto? Com certeza, com certeza. 98% pessoa. Top. 2% produto. Porque o produto, Lucas, se eu te ensinar a vender consórcio agora, você aprende. Sim. Entendeu? Agora, lidar com pessoas, cara, é quase que um dom. É treinável, mas é quase um dom. Exato. Se você pudesse hoje escolher um produto no segmento de crédito, qual é o seu preferido? Qual você escolheria? Consórcio. Por quê? Porque o consórcio ele é o produto mais flexível que eu conheço. Né? O consórcio é um produto... acho que tá dando para perceber que eu gosto de coisas flexíveis, né? Eu gosto de... eu não gosto de Sim, processos engessados. Eu gosto de... Cara, eu gosto de flexibilidade. Eu gosto de... Com um único produto eu posso solucionar muitas coisas. Com consórcio eu posso adquirir um bem a curto, médio ou longo prazo. Eu posso conseguir capital de giro a curto, médio e longo prazo. Eu posso comprar um serviço a curto, médio e longo prazo. Eu posso pagar uma festa a curto, médio e longo prazo. Então, só de você trazer essa questão do curto, médio e longo prazo, cara, isso muda completamente ao cenário. Essa é a grande questão. Tá. O consórcio é para quem quer dinheiro agora, para quem quer dinheiro daqui a pouco e para quem quer dinheiro no futuro. O consórcio é para quem quer comprar um carro de 30 mil reais, 200 mil reais ou 1,5 milhão de reais. Show. Certo? Show. Então, é por isso que eu sou tão apaixonado pelo consórcio. Boa. Eu vejo que muita gente hoje recorre ao consórcio para comprar o primeiro imóvel, né? Que entra na questão do home equity que você passou. Só que também tem muita gente que tem dúvida, Rafa. Por quê? Porque não conhece muito bem esse contexto, né? Então opta pelo financiamento bancário, que agora a Selic mais um ponto percentual está 14,25 ano, né? Então taxa de juros vai subir mais ainda, né? E eu queria que você trouxesse uma visão sua da diferença entre o financiamento e o consórcio para aquisição de um bem aí como um imóvel. Tá. Bom, hoje a gente está vivendo um fenômeno no mercado, porque com a Selic mais alta, né, os bancos aumentando a taxa de juros para financiamento, e existe uma retração de crédito hoje imobiliário por conta de inadimplência também, né? Então, existia uma máxima no mercado de crédito que dizia o seguinte: Selic alta, taxa de juros alta, mais venda de consórcio. Maravilha. Uhum. Porém, isso aconteceu de uma maneira tão brusca. O que aconteceu com o mercado de consórcio? Inflacionou. Inflacionou em que sentido, tá? Vamos trazer o exemplo de 2 clientes de aquisição. Tá, Lucas? Você vai comprar um imóvel e sua opção é um consórcio ou um financiamento. Legal? Beleza. No financiamento você vai ter que dar ali 20% de entrada. Vamos trabalhar com esse cenário, tá? Uhum. Hoje um consórcio, para eu contemplar você numa primeira assembleia, eu vou te pedir 25% de lance. Claro, com uma engenharia financeira por trás, mas é isso. Ou seja, a ideia de que o consórcio é para longo prazo e o financiamento é imediato é uma função e uma missão minha derrubar isso dentro do mercado. Então isso não é real. Não é real. Se você tiver os 25% de lance... Eu estruturo a sua operação e você vai ser contemplado na primeira assembleia. Boa. Tá? Rafael, você promete contemplação? Não, eu faço um estudo financeiro.
O consórcio eu passo pro meu cliente que ele tem um risco, porque eu não controlo esse lance, mas também não é um consórcio que ele vai ficar pagando ad eterno sem saber uma previsão de contemplação. Não trabalho dessa forma. Tenho diversos cases de clientes que eu tenho atendido, onde a gente tem feito contemplações na primeira, segunda assembleia, né? Terceira assembleia, e cases de imóveis altos. Por exemplo, o último agora que a gente fez, com uma contemplação mais alta, assim, de primeira assembleia, foram 8 milhões o projeto. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Então, qual é o comparativo entre os dois produtos, tá? O financiamento. Ele é um produto de entendimento muito mais simples. Eu sei o imóvel que eu quero, eu sei o valor que ele custa, tá? Então, eu vou dar meus 20% de entrada, dali 60 dias o banco me libera esse recurso na conta do vendedor, eu pego a chave e entro. Acabou. Show. O consórcio, ele tem uma complexidade para que o cliente entenda essa conta. Porque para a gente fazer uma contemplação antecipada assim, se o seu imóvel é de 500 mil, eu vou ter que contratar um crédito um pouco maior para que a gente utilize lance embutido, mais os seus 25% de entrada, tá. E assim a gente consiga essa contemplação. Então, o consórcio é um produto de matemática, certo? O financiamento é um produto que você não precisa vender. Você não precisa vender o financiamento. O cliente ele vem querendo o financiamento. O consórcio é um produto de jornada de venda. Você tem que educar o seu cliente no porquê o consórcio pode ser melhor. Mais uma consultoria ali, então. Exato. Então, de quem é a culpa do brasileiro não conhecer o consórcio? Que é um produto que tem 60 anos de mercado, cara. Por que ninguém conhece? Por que as pessoas... E algumas que conhecem têm uma má impressão desse produto, certo? A culpa é de consultores ruins. Consultores ruins. Que não souberam fazer essa consultoria, Não essa souberam. engenharia... Não quiseram. Ou venderam um consórcio prometendo contemplação. Sim. Ah, não, fica tranquilo, ó. Com lance embutido aqui, eu vou trabalhar, aqui você vai ser contemplado. Isso. Ou, se ele era multiproduto, você tem 20% de entrada aqui, vamos fazer o financiamento. E acabou. Entendi. Então, hoje, o meu trabalho ele não é de vender consórcio. Meu trabalho é de implantar uma cultura dentro desse país com um produto que é maravilhoso, para quem soubesse programar. Top, Rafa. Entendeu? Top. E até para eu também entender agora, que eu também fiquei curioso, tá? Você sabe mais ou menos uma média ali? Por exemplo, eu quero comprar um apartamento de R$1 milhão através do consórcio. Você sabe mais ou menos quanto ficaria a minha parcela? A gente pode trabalhar o consórcio de algumas formas, tá? O consórcio, como a gente vai trabalhar com grupos em formação ou em andamento, tá? Ele vai ser muito flexível até nessa questão de parcela. Porque, por exemplo, se eu vendo para você, Lucas, um crédito de R$1 milhão, tá? Num prazo de 240 meses, que é o início de um grupo, você vai pagar de parcela aí R$4.000. Só que se eu vou vender para você um consórcio de R$1 milhão num prazo, num grupo em andamento de 130 meses, 100 meses, sua parcela vai ficar próxima dos 10 mil. Então a gente vai flutuar sempre entre 100 meses até 240 meses. Entendi. Isso vai impactar diretamente no valor da parcela que você vai pagar. Tá, entendi. Tá? Então, por isso que tem essa engenharia por trás. Porque aí você vai sempre atualizando o seu cliente, mostrando as melhores opções e abrindo realmente as cartas para ele. E geralmente também, o prazo mais estendido está ligado a lances mais altos para contemplação. Tá. Prazos mais rodados, os lances já tendem a estar mais baixos. Entendi. Tá? Show. Então, quando o cliente chega até mim, você chega, Rafa, eu quero comprar um consórcio para um imóvel de R$1 milhão. Legal, Lucas, vamos entender. Nosso papo vai ser um pouco longo para eu entender. Já escolheu o imóvel? Qual é o prazo que você se vê morando nesse imóvel? Quanto você tem de recurso? Quanto você pretende pagar de parcela? Porque se o consórcio fizer sentido para você aqui, eu tenho certeza, eu garanto que ele vai ser mais barato que um financiamento. Ele vai ser mais barato que um financiamento. Só que toda essa engenharia tem que caber no seu cenário. Tá. Essa é a questão. Entendi. Top demais, Rafa. Tá. Cara, quero te parabenizar, primeiramente, porque realmente isso aqui foi uma aula. De verdade mesmo. Parabéns. Obrigado, irmão. Parabéns pela sua empresa também, tá? Meu cliente, então a gente sabe ali a construção e até antes a gente já sabia todo o entendimento e o conhecimento que você tem. Sim. Desejo todo o sucesso do mundo e não tenho dúvida do seu sucesso.
tá? Obrigado. E aí eu queria que você falasse pra galera aqui como que elas podem achar a Amate Consultoria no Instagram, até o seu mesmo pessoal, se a galera se interessar, quiser bater um papo com você também para aprender, para conhecer e tudo mais. Então eu queria que você desse esse recado pra gente poder fechar aqui. Legal. Bom, queria agradecer você primeiro, Lucas, pela oportunidade, tá? A nossa parceria aqui já é de algum tempo aí. Sim. E eu gosto muito de conversar contigo porque as nossas conversas sempre são muito serenas. Eu gosto de conversas serenas, conversas sóbrias, né? Eu gosto muito disso. Nosso papo ele é sempre cadenciado. Eu gosto muito dessa troca que a gente tem, viu, cara? Então, obrigado. Parabenizar você também pela BML, que faz um trabalho excepcional, cara. Obrigado. Não posso deixar de citar aqui o Paulinho. Com certeza. Né? Paulinho, que é teu sócio, né? Sim. Que é meu amigo também, um dos meus melhores amigos, que me abriu essas portas aqui contigo, né? Um cara com uma visão diferenciadíssima. Absurdo. É um dos meninos mais novos que eu conheço com a melhor visão. Exato. De business, de vida e tudo, de uma família incrível também. Então, irmão, obrigado pela oportunidade de estar mais perto de vocês ainda, tá? E o trabalho que vocês vêm fazendo pra gente como agência, essa consultoria de marketing que vocês prestam pra nós, é o que tem ajudado a Amate a tão rápido já estar com planos tão grandes, tá? Legal. E, cara, pra galera que quiser conhecer a Amate melhor, acesse nosso Instagram, _ Amate Consultoria Financeira, tá? Lá tem meu Instagram também, Rafael Antunes, tá? Consultor Rafael Antunes, tá? Quem quiser procurar a gente, chama lá no direct pra gente bater um papo, sem compromisso nenhum, tá? Uma das coisas que eu não disse aqui, mas vou dizer agora no finalzinho, é que um diferencial da nossa empresa muito grande é que a gente não cobra a consultoria dos clientes, tá? A gente não cobra. Show. A gente só é remunerado pela comissão dos bancos, então quem quiser chamar a gente para bater um papo, desde você que quer comprar o seu primeiro carro, o primeiro imóvel, quer se programar com crédito, quer se programar financeiramente, vem bater um papo com a gente. A gente vai ter a inauguração da nossa sala bem próximo agora, dia 15 de abril, uma sala que está ficando linda para receber vocês lá de braços abertos e achar a melhor solução financeira para vocês, independente do cenário de vida que vocês estão vivendo. Show demais, Rafa. E para você que está assistindo mais um episódio, não deixem de se inscrever no nosso canal, porque eu sei que tem muita gente que visualiza aqui e ainda não segue a gente. Então, segue lá, BML no YouTube, e reforço isso que o Rafa trouxe. Você que precisa alavancar seu patrimônio, que quer comprar o seu primeiro imóvel, quer comprar o seu primeiro auto, fale com a Amate Consultoria, que essa daqui eu indico de olhos fechados. Beleza? Irmão, obrigado. Luquinhas. Valeu. Obrigado demais. Tamo junto.